Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de novembro. Lembramos, portanto, a devoção bonita ao Sagrado Coração de Jesus. O coração de Jesus, que é a fonte de toda misericórdia e de todo o amor de Deus. Por isso deixemos ser inebriado por esta misericórdia, inebriado por este amor de Deus para com cada um de nós. Deus que vem sempre ao nosso encontro como aquele que ama sem reserva. Por isso ergamos nossa cabeça e confiemos mais ainda em Deus. Não deixe que a tristeza, que a melancolia, que a ausência da alegria esteja em você. Mas que você seja toda manhã preenchida deste amor inesgotável de Deus. E assim, certamente, olharemos o mundo de uma forma diferente. Iremos encarar as realidades de cada dia com um sinal da presença de Deus, nos amando, tratando bem aqueles que encontrarmos pelo caminho. Meditemos hoje o Evangelho que nos é dado, Lucas capítulo 16, versículos de 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho de hoje nos mostra, depois do capítulo baseado no estilo misericordioso de Deus, que nós líamos até ontem, lá no capítulo 15, eis que surge outro contexto, agora concentrado sobretudo na temática dos bens e na sua utilização. A parábola do administrador desonesto, que nos é oferecido hoje, será em seguida comentada por Jesus por algumas máximas sobre o uso das riquezas, a partir do deste capítulo 16, versículo 9. A reflexão será concluída pelo eficaz episódio do rico e do pobre Lázaro. Aqui vale olhar para esta parábola, onde a mesma não pretende dirigir a nossa atenção para a parte moral,
do texto, ou seja, a forma como o administrador cuidou ou não dos bens do seu patrão. Mas o objetivo desta parábola é sim nos levar, né, a olhar para o protagonista, ou seja, para esse administrador, como ele sai da dificuldade de uma situação crítica. Ou seja, é a maneira como ele sai dessa situação que ele entrou é que Jesus vai elogiar. Jesus não está elogiando a sua ação moral, mas sim o meio como ele encontra. E aqui, amados irmãos e irmãs, é importante perceber que Jesus nos chama a atenção para o nosso Kairos, o tempo da graça que está à disposição de cada um de nós. O que nós fazemos com este Kairos? O que nós fazemos com esse tempo de graça que nos é dado por Deus? Aproveitamos, fazemos o máximo para abraçar esse tempo de graça ou simplesmente deixamos passar, relaxamos, esquecemos da beleza de Deus? Nos convida, portanto, este Evangelho que nós possamos agir com esperteza. Esperteza no sentido de dizer que é agora o tempo de agir. Não quer que fiquemos esperando. Não podemos mais esperar. O tempo da graça de Deus é agora. Portanto, é agora o tempo da nossa ação. Esse administrador infiel, ao ser chamado para prestar contas, ele pensa no seu futuro, ou seja, o tempo da graça. E aí ele age com esperteza em vista do seu tempo da graça, ou seja, em vista do seu tempo com Deus. E o que nós estamos fazendo? O que fazemos para herdar o tempo da graça de Deus? Ou seja, para convivermos eternamente na presença de Deus. Esse administrador infiel soube fazer aquilo que ele buscava, ou seja, ele queria e pensava no seu tempo de graça junto de Deus. Por isso chama o primeiro e dispensa ali 50% da dívida, ao segundo dispensa 20%. E é esta porcentagem que fará com que esse administrador seja elogiado, não a sua ação moral, mas a sua esperteza ao pensar no seu bem-estar futuro, ou seja, no seu tempo de Kairos, o tempo de graça. Peçamos a Deus, portanto, hoje, nessa sexta-feira, ao coração amabilíssimo de Deus, que nos dê habilidade, que nos dê inteligência para agir fazendo a vontade de Deus e para logo, agora, estarmos buscando estar fazendo, realizando aquilo que nos pede Deus dentro da perspectiva desse estado de graça, desse tempo de graça, o Kairos. Ou seja, vivamos como filhos amados de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.